O Natal é uma das mais importantes datas festivas do cristianismo, sendo celebrado anualmente no dia 25 de dezembro. Nesta festa é comemorado o nascimento de Jesus Cristo, evento que aconteceu em Belém, na Palestina, no ano 1º depois de Cristo. Acredita-se que a comemoração do Natal tenha sido criada pela Igreja Católica como forma de enfraquecer outras festividades pagãs. O Natal é enxergado por aqueles que não são cristãos como uma festa que passa a mensagem de amor ao próximo e de união. É comum que famílias e amigos reúnam-se para a ceia de Natal, realizada geralmente na véspera, noite do dia 24. Após a vinheta, eu estarei comentando uma das questões mais polêmicas relacionada à festa natalina. Graça e paz. Eu sou o comentarista Pastor Geraldo e estarei comentando acerca da festa natalina. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de pedir para vocês se inscrever-se em nosso canal. É só vocês clicarem em inscrever-se, clique também no sininho para vocês acessar as notificações e todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui, vocês serão avisados em primeira mão. Também não deixe de compartilhar aos seus amigos, fazer seus comentários, deixar as suas sugestões, se vocês gostaram, ou se também não gostaram, faça seus comentários. Deixe as suas opiniões, porque isto é muito importante para nós. A questão é, o Natal é uma festa cristã ou é uma festa pagã? O Natal, atualmente comemorado em 25 de dezembro, é uma festa pagã e não tem aprovação de Deus. Jesus não está nesse negócio. Uma festa que nada tem a ver com Jesus é pagã. Não é agradável ouvir essas coisas, mas precisamos arrancar toda a mentira na qual estávamos vivendo. A música disse: anoiteceu, o sino gemeu, e a gente ficou feliz a cantar. Papai Noel chegou, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Mas nós não somos filhos de Papai Noel. Jesus não está aí. Tal adoração é para um santo católico chamado Nicolau, que é o Papai Noel. A aceitação é quase 100%, porque incutiram isso na nossa mente quando éramos criança. Mas Deus levantou um povo para desmascarar o inimigo. Deus quer nos ver esclarecido em equilíbrio espiritual. Todo esse paganismo é um equívoco, é uma mentira. Equivocar-se com algo é uma coisa, mas conscientemente fazer uma aliança com o inimigo, com a idolatria e com os deuses pagãos, não é um equívoco. Ensinar tudo isso para as nações da terra e querer enganá-las e prendê-la debaixo de um jugo. Roma fez isso. Iludiu as nações da terra pelo mesmo principado que agia desde a Babilônia. Observando a questão da data, vemos o seguinte quadro. O Natal é celebrado em 25 de dezembro. 25 de dezembro é a data mais comemorada nas nações pagãs. Até o século III, o Egito e a Palestina tinham como datas festivas de 25 a 28 de março. A Síria comemora Natal dia 6 de janeiro e alguns países do Oriente Médio comemoram Natal no dia 25 de março. Sabe por que Roma celebra no dia 25 de dezembro? Para que fosse oficializado o Natal cristão. Isso não partiu de um genuíno cristão, mas de Roma.
A celebração desse Natal não vem por um decreto bíblico, nem de Jesus, nem de seus discípulos. A história indica, desde a época do ano sexto depois de Cristo, que Jesus nasceu em setembro ou começo de outubro. Jesus nasceu em setembro ou em outubro. E Roma fez o quê? Transferiu para dezembro. Por quê? Porque Constantino, aproximadamente em 336, celebrou o primeiro Natal pagão casado com os cristãos, e isso debaixo de imposição, de opressão. Muitos resistiram e morreram durante esse contexto histórico, porque não se submeteram a tamanha aberração, dizendo que não aceitavam o paganismo. Cristãos europeus também resistiram e muitos, ao longo da história, morreram ao fio da espada ou enforcado. E o argumento de Roma era que eles não eram cristãos. Ninguém gosta de ser enganado, mas as nações da terra foram enganadas e traídas por Roma com todos esses ensinos contaminados. Protestamos e repudiamos tudo isso. Em 1995, o bispo de Manaus declarou nas redes locais de TV e de jornal a crítica. O Natal é um casamento do cristianismo com o paganismo. E que a Igreja Católica sabe, mas não pode fazer nada. Líderes católicos sempre reconheceram que o Natal é culto pagão e não cristão. É uma festa pagã que foi cristianizada. Você gosta de estar celebrando um culto pagão? Não podemos reconhecer que algo é errado e continuar debaixo do mesmo erro. Não podemos compactuar com isso. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Romanos capítulo 14, verso 6. A Igreja Católica sabe que a idolatria é paganismo, mas não a deixa. Assim também existe ainda muitos líderes que recebem a revelação, creem no que Deus está dizendo, mas não têm coragem de falar por meio de perder sua posição. E outros por não estarem resolvidos na questão de chamamento. Para onde vai uma igreja dessa? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas depois da revelação encerram-se as complacências. O homem de Deus não tem vida cômoda. Ao manifestar a justiça de Deus, consequentemente se sofre perseguição. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e enxutai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versos 11 e versos 12. Existe uma diferença muito grande entre o cristianismo de Antioquia, onde pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos, e o cristianismo romano. O cristianismo romano nada tem a ver com Jesus, o Jesus de Jerusalém, o Jesus de Roma, o Jesus de Jerusalém, Jesus preso numa cruz, impotente, sem nada poder fazer. Jesus que subiu, ascendeu aos céus com autoridade. Jesus derrotado e morto, que caminha pelas ruas carregado por outros. Jesus vivo que nos carrega ao invés de carregarmos. Jesus numa manjedoura, menino e maduro, sem voz ativa. Jesus que nasceu numa manjedoura, foi menino, mas já cresceu, morreu, ressuscitou e em breve voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A igreja de Jesus protesta o Jesus menino, porque a igreja que vive no Natal está presa numa celebração de nascimento e não vai poder participar do momento glorioso de preparar o caminho para que ele venha buscar a sua igreja. Deus deu o grito aos remanescentes, dizendo: prepara o caminho do Senhor. Deus levantou a você e a mim, para que juntos pudéssemos
permitir a abertura desse caminho. Somos a sua igreja viva e comprometida. A Bíblia nunca manda celebrar o nascimento. A ordem instituída pelo Senhor Jesus é para que a igreja se reúna na ceia do Senhor para celebrar a sua morte e a sua ressurreição. 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 e versos 34. Jesus disse em João capítulo 6, verso 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. A ceia do Senhor é feita com pão e vinho, e todos devem participar dela, comendo e bebendo, porque isto é sinal de aliança. 1 Coríntios 11, versos 23 até o versos 34. Se apenas comemos, mas não bebemos, não temos parte com ele. Roma arrancou do povo um dos elementos, o vinho, que representa a purificação pelo sangue do Cordeiro. Mas só entra no céu quem é lavado pelo sangue de Jesus. Não podemos aceitar uma aliança pela metade. Ou somos de Cristo ou não somos. O Natal é uma data depressiva para alguns. Muitos ficam tristes nos cultos de Natal na igreja, ou até mesmo em casa, ou nas ruas. Não é com saudade de Jesus. É a opressão de uma mentira sobre o povo de Deus. Mas, se Deus fez uma obra linda de esclarecer o seu povo, como podemos continuar no paganismo? Sentimos-nos enganados e traídos. Nós fomos designados para viver uma vida de liberdade e Roma trabalhou para nos manter presos a uma tradição. O dia 25 de dezembro foi designado por Roma numa aliança pagã no século IV. A primeira intenção era cristianizar o paganismo e paganizar o cristianismo, ou seja, fazer uma aliança. O cristão recebe um pouco do pagão e o pagão recebe um pouco do cristão, mas não há comunhão entre trevas e luz. O que Deus disse, ninguém muda. A palavra diz que existem as festas bíblicas e elas são 7. Não são para ser guardadas como lei, pois Jesus já cumpriu no seu ato redentivo. Embora a igreja cristã creia em Páscoa, Pentecoste e colheita do tempo do fim. Se a igreja celebra Natal, ela tem tabernáculo. Ou seja, se a igreja celebra Natal, ela não tem tabernáculo. Ela tem o primeiro dia e não o último. Se a igreja está presa no princípio do dia, ela não tem o sétimo. E se ela está no sétimo, ela traz Jesus. Mas se está no primeiro, precisa passar de novo por todo o caminho dos dias seguintes até chegar no sétimo. Deus já tem gritado através de seus profetas. Estamos no início do século, dia e hora de a igreja celebrar tabernáculo, porque significa preparação do caminho do Senhor. E se você prepara o caminho para ele nascer, não prepara o caminho para ele voltar. Natal, segundo a visão de Roma, é prender Jesus na celebração do nascimento e esquecer de Jesus na celebração da volta. É apagar a luz da revelação e do entendimento e não vislumbrar que ele está às portas. É centralizar a visão no palpável, é esquecer-se do espiritual, não conseguir contemplar o que Deus está mostrando. Em nenhum momento a Bíblia manda celebrar o nascimento de Jesus. Natal e seus adereços, em Páscoa com seus coelhinhos e ovos de chocolate. Tudo isso tem uma origem. Roma inseriu veneno no cristianismo, mas nós temos a missão de fazer resistência. Tabernáculo é uma preparação por fé, aonde caminhamos, trabalhando, tirando as pedras, deixando o caminho livre e seguro, para que todos possam ver o rei entrar. Tirar as pedras do caminho é profético. Isaías capítulo 41, versos 42 até o versos 43, para poder estabelecer e anunciar o que o Senhor está por vir. Se a igreja estacionar no nascimento, não terá o retorno, mas nós brandamos que a igreja já anuncia o retorno do seu Senhor. Jesus disse que a sua igreja
caminharia por épocas e não por dias. E a época de tabernáculo é a época de Jesus voltar. O dia e a hora, ninguém sabe, senão o Pai. Mas a época Jesus revelará a sua igreja. A igreja já está dizendo, Baruch Habashem, Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Lucas capítulo 21. Roma disseminou em todas as nações da terra as mentiras do paganismo. De onde nasceu essa fonte inspirativa do Novo Testamento? Do Antigo Testamento? De Jesus? Dos discípulos ou apóstolos? Não. Não nasceram deles. A inspiração é uma fonte satânica. O paganismo entrou na igreja como sinal de aliança, fragilizando a verdadeira aliança com Jesus. O Natal hoje é apenas um culto comercial que rende muito dinheiro. Tudo é motivo para grandes aquisições, mas a exaltação ao Rei dos Reis não existe. Nessa época, as vitrines são invadidas por gnomos, que na verdade são demônios e habitam em floresta e árvores. O Natal foi substituído por demônios, assumidamente. Não é só uma questão mística, é uma realidade de batalha espiritual. O presente século é confuso e diabólico, mas nós vamos permanecer firmes. A enciclopédia Barça, volume 11, página 274, fala o seguinte sobre o Natal. A data atual foi fixada ao ano 440, a fim de cristianizar grandes festas pagãs realizadas nesse dia. A festa mitraica, religião persa, que rivalizava com o cristianismo dos primeiros séculos, que celebrava o Natal Invictus Solis, nascimento do vitorioso sol, e várias outras festividades decorrentes dos solstícios do inverno, como os Saturnália em Roma e os cultos solares entre os celtas e os germânicos. A ideia central das missas de Natal revela claramente essa origem. As noites eram mais longas e frias, pelo que em todos esses ritos se ofereciam sacrifícios propiciatórios e se suplicava pelo retorno da luz. Essa festa tem uma origem de celebração a falsos deuses, nascidos na Babilônia, Grécia e Síria. Nos países circunvizinhos do Oriente Médio, passando para a Europa, entrando em Roma e na Alemanha. A França comprou a visão, passou para a China e distribuíram para todas as nações da terra como fonte de comércio. Os tronos que foram levantados, não para Deus, abriram legalidade para os demônios entrassem. Você não quer demônio em sua casa, não é verdade? O tamanho do altar não importa a legalidade, é aberta do mesmo jeito. Você está disposto a romper com as tradições do paganismo e abraçar a revelação do Pai? Que o seu coração esteja aberto para destruir os altares pagãos da sua vida, em nome de Jesus. O paganismo insinua que Maria foi fecundada pelo Espírito no dia 24 para o 25 de março e de 24 para 25 de dezembro nasceu o que eles chamam de Jesus. Mas essa história tem sua origem aonde? Na mitologia grega, aonde Íris e Osíris teve a mesma experiência espiritual. O retrato espiritual é de um menino que é filho dos deuses, que nasceu em dezembro, mas esse não é o Filho de Deus, não é o Jesus que nós conhecemos. Eles têm Jesus como Deus Sol. Isso é simplesmente absurdo e pagão. Adoração dividida, Deus não recebe. A nova era já admite que muitos Jesus já nasceram e que muitos Cristos já se manifestaram. As antigas civilizações egípcias
influenciavam todas as outras nações com a ideologia do Deus Sol. A festa acontecia em dezembro, um mês de inverno. Era a festa pagã mais celebrada. Eles ficavam esperando a chegada do sol e, pelo ritual, no dia 24, no Oriente, o sol se abriria. E então poderia haver a celebração, porque o Deus Sol havia se manifestado. Esse ritual, solstícios, a festa ao Deus Sol, tem início em 25 de março e encerra em 25 de dezembro. Roma adota essa data, esperada pelos pagãos, para o nascimento de Jesus. Declarou que o Natal seria na viração do dia 24 para o 25. O imperador Aureliano estabeleceu em 275 que todos os fiéis e não fiéis obrigatoriamente comemorassem o Natal na data que foi estabelecida pelas autoridades romanas. Isso se dava com a comemoração da natividade da festa pagã, ou seja, do sol invicto. Todos deveriam participar dessa manifestação festiva, por isso foi oficializada aproximadamente no ano 336 por Constantino. Quem conhece Israel sabe que 25 de dezembro é inverno naquela região e ninguém fica exposto ao tempo. Lucas capítulo 2, versos 8, diz que os pastores estavam no campo. Os pastores não ficariam no campo numa noite de inverno. No final de outubro e início de novembro, os pastores já não vão mais ao campo, porque já é declarado inverno. Não há passagem. É inseguro, desconfortante para o rebanho. Roma achou por bem colocar a data de 25 de dezembro e dizer que Jesus nasceu num frio daqueles. Não foi assim. A sabedoria de Deus está sobre nós para discernir o que é sagrado e o que é o profano. Na época do nascimento de Jesus, José e Maria estavam ascendendo a Jerusalém. Qual é o judeu que ascende a Jerusalém em dezembro? Em dezembro só existe uma festa, que é a festa dos Macabeus, conhecido como a festa das luzes. Eles subiam porque Maria era da descendência de Davi e era decreto que os descendentes de Davi todos os anos subissem a tabernáculo para celebrar. Havia dois eventos especiais: a festa dos tabernáculos e o aniversário de Jerusalém. No caminho, em Belém, Jesus nasceu, porque era profético. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas não foi em dezembro, não foi na festa ao Deus Sol. Quando Jesus nasceu, segundo a história, provavelmente era a festa dos tabernáculos. Todos os fatos apontam para este contexto. Anualmente, os judeus ascendiam a Jerusalém para adorar ao Senhor. Eles vinham a Jerusalém 3 vezes ao ano, nas festas do Senhor. O Dr. Russell Sheldrake tece o seguinte comentário ao explanar acerca do texto de Levítico, capítulo 23, versos 34. Esta primeira descrição da festa dos tabernáculos, versos 34 e 36, nos indica também o primeiro cumprimento do seu significado. É a vinda do Senhor Jesus Cristo para morar entre os homens. Pois Jesus não podia ter nascido em dezembro, que é o mês de neve em Jerusalém, durante o qual nenhum rebanho estaria nos campos. Lucas capítulo 2, versos 8 até o versos 11. Que provavelmente nasceu na época da festa dos tabernáculos, que é em outubro. Pode ser calculado assim: Zacarias exercia seu turno em julho, Lucas capítulo 1, versos 5 a 8. Por ser do turno de Abias, o 8º turno do ano eclesiástico, que começava em março, 1 Crônicas capítulo 24, versos 10. Foi o mês da concepção de João Batista, Lucas capítulo 1, versos 23 e 24, que nasceu, pois em abril do ano seguinte,
Jesus nasceu 6 meses mais tarde, Lucas capítulo 1, versos 26. Portanto, em plena festa dos tabernáculos. A árvore de Natal ressuscita um deus pagão chamado Nimrod e faz reviver Tammuz no ocultismo ou nas religiões orientais. Os espíritos dos antepassados são invocados por meio de uma árvore. A árvore de Natal é um ponto de contato que os deuses gostam. Todo feiticeiro sabe disso, menos a igreja. Quem tem uma árvore de Natal está legalizando a entrada de guias, orixás e caboclos. Os ocultistas creem que as pessoas são energizadas através das árvores. Nenhum crente coloca em sua casa um trono a Baal. Coincidentemente, o diabo trabalha com o ocultismo. Por isso, muitas de suas insinuações são encobertas, ocultas. Se sabemos que algo é errado, não fazemos. A Enciclopédia Barça, volume 11, página 274, diz: a árvore de Natal é a origem germânica, datado do tempo de São Bonifácio. Foi adotado para substituir os sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin, adorando-se uma árvore em homenagem ao Deus menino. A árvore de Natal é um símbolo de consagração, é uma fábula de chamamento de adoração a deuses babilônios. A Babilônia, os babilônios consagravam a árvore aos pés dos deuses e a levavam para casa como aprovação desse mesmo Deus. Era o símbolo do Deus dentro de casa, porque não se podia fazer a réplica da imagem. Essa árvore estava relacionada a um pinheiro. A música natalina diz: pinheirinho, que alegria, se nos toca, noite e dia, é Natal, que vem chegando. Vamos, pois, cantarolando. Fizeram a música para o pinheiro, e quantas vezes cantamos no público? Sabemos que o fizemos por ignorância, mas agora recebemos esclarecimento. O pinheiro faz parte de um ritual de adoração a Nimrod e a Semiramis. Com a árvore de Natal dentro de nossa casa, estamos ressuscitando um trono babilônico, dando legalidade para demônios agirem. Leia com muita atenção o texto de Jeremias, capítulo 10, versos 3 e 4. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos de um artifício, com machado, com prata e com ouro enfeitam, com pregos e martelo o fixam, que não oscile. O restante do capítulo mostra a dura exortação que Deus dá ao seu povo. Por quê? Porque trouxe para dentro de casa um costume do povo pagão. Você quer conservar um costume de povo pagão? Eu sei que não. Então esteja disposto a continuar uma aliança com o Senhor. Essa árvore, segundo o texto, vira um ídolo. Os seguintes textos trazem luz sobre este assunto. Fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e, com os pecados que cometeram, o provocaram a zelo mais do que fizeram os seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postos ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de toda árvore verde. 1 Reis, capítulo 14, versos 22 até o verso 23. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desaposar serviam os seus deuses, sobre as montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitarei abaixo os seus altares, despedaçarei as suas colunas e os seus postos ídolos, queimarei a fogo, e despedaçarei as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagarei o seu nome daquele lugar. Deuteronômio capítulo 12, versos 2 até o versos 3. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto, edificaram para si altos em toda a sua cidade, desde os atalaias, dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si coluna e postos ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Segundo Reis, capítulo 17, versos 9 até o versos 10.
de quem chateais? Contra quem escancarás a boca? E deitais para fora a língua. Porventura não sois filho da transgressão, descendência da falsidade, que vos abrasais na consuficiência, junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificiais os filhos nos vales, nas fendas, nos penhascos. Isaías capítulo 57, versos 4 até o verso 5. Não estabelecerás posto ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeste para ti. Deuteronômio capítulo 16, versículo 21. Sacrificam sobre o comer dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos chopos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Oséias capítulo 4, versos 13. A Bíblia está nos colocando em degraus de revelação. Não podemos manter uma mentira dentro de nós. A história conta que Nimrod teve uma relação em Semiramis, sendo que Semiramis era a mãe de Nimrod. Deste incesto nasceu Tamuz, e Semiramis continuou virgem. Vocês lembram de alguma história parecida com essa, para que Tamuz nasceu? Para dizer que sua filha estava florescendo como um deserto floresceu. Queria aparecer como flores dentro da sua casa, como se fossem sinais de vida. Assim como eles parecem que morrem, mas ressurgem, assim eles ressurgem dentro de nossas casas. O que um Deus pagão pode oferecer aos cristãos? Nada. Velas. A vela é um ritual pagão dedicado aos deuses ancestrais. A vela acendida está fazendo renascer o ritual dos solstícios, mantendo vivo o Deus Sol. Dentro das escolas que estudam os paganismos, as velas são chamadas de demônios. É a simbologia de manter os demônios vivos. As velas não têm relação alguma com as luzes do candelabro judaico, menorá. As velas consagradas a demônio são de base perigosa. Estamos nos referindo às velas dos rituais profanos. Não devemos generalizar ou cair num fanatismo. Você não precisa deixar de usar velas quando necessário, para iluminar ambiente ou como decoração. Guirlandas são memorial de consagração. Parece estúpido, mas é verdade. Em grego, Stefano. Em latim, corona. Pode ser entendida como enfeites, oferendas, ofertas para funerais, celebração memorial aos deuses, a vitalidade do mundo vegetal, celebração dos esportes, celebração das vítimas que eram sacrificadas aos deuses pagãos. Para tudo isso serviam as guirlandas. Essas coroas verdes que colocavam nas portas da nossa casa significam um adorno de chamamento e legalidade de entrada de deuses. Elas ficam nas portas porque são as boas-vindas, lugar de entrada. São um símbolo relacionado ao deus Apolo, trazem honra a Zeus, homenageiam a Deméter, que em latim é Ceres, ou seja, Semiramis, a mãe de Tamuz, mãe e esposa de Nimrod. Era um cerimonial oferecido a Nimrod, Semiramis e Tamuz, e aonde elas estão? Na porta das suas casas, das lojas, dos consultórios. Também reproduz a ideia da virgem que dará à luz a um filho, e essa virgem se apresenta com guirlanda na sua cabeça e a espiga de milho na sua mão, dando sinal de fertilidade. No Egito aparece como Ísis, e Osíris na Índia, como Isvan e Isvra na Ásia, como Cibele e Dionísio em Roma, como Fortuna e Júpiter na Grécia, como Irene e Plutus, e na Babilônia, como Semiramis e Nimrod.
todos eles exigiam as quirlandas. Aparecem também como sinal de reverência a Frígio da agricultura, ou seja, Sabásio, um deus a quem os alimentos são consagrados. Não há uma só conotação em relação ao nascimento de Jesus. A Bíblia nunca anunciou que Jesus pede quirlandas ou que tenha recebido quirlanda no seu nascimento, porque em Israel já era sabido que fazia parte de um ritual pagão. Só existe uma quirlanda na Bíblia, e essa foi feita por Roma para colocar na cabeça de Jesus Cristo no dia de sua morte. Não há outra quirlanda a não ser esta de espinho, feita como símbolo de escárnio. O presépio. O presépio é um altar a Baal, consagrado desde a antiguidade babilônica, e é um estímulo à idolatria. São Francisco, no século XVIII, enquanto um dos líderes da Igreja Católica insistiu o presépio para lembrar as festividades natalinas, na verdade, uma convocação que leva o povo a ficar com a fé limitada ao material, o que é palpável. Está relacionado diretamente com os rituais soltícios, como os adereços encontrados no chamado presépio, são simbologias utilizadas na festa do Deus Sol. Se você curiosamente ler a história cristã, verá firmemente que a influência romana é presente em quase todo o comportamento cerimonial da igreja chamada evangélica. A igreja evangélica deve viver os princípios do evangelho, porém, se tem mistura, não poderá prosperar. Vejamos os riscos que estamos incorrendo e com muita maturidade não permitamos que o trono levantado a Baal esteja dentro de nossa casa. As figuras utilizadas são intencionais. Por esse e outros motivos, temos que tomar posições. O presépio é um altar consagrado, é um incentivo à idolatria, é uma visão pagã. Seja livre, fuja da idolatria. Assim diz a palavra de 1 Coríntios, capítulo 10, versos 14 e versos 15. Gálatas, capítulo 5, versos 19 até o verso 21. Nas colônias inglesas, nos Estados Unidos, quando os chamados puritanos ingleses chegados na América do Norte fizeram tremenda resistência às festividades natalinas e levantaram sua voz em protesto com relação aos objetos utilizados no Natal. Isso porque estudaram as origens e estavam com fé firmada só em Jesus. Os ingleses paravam nessa data em profunda reflexão, intercedendo pela América do Norte e pelas nações da terra, clamando por misericórdia por ter inserido o paganismo no meio do cristianismo. E nesse dia faziam orações e jejuns por entender que os presépios eram altares consagrados, um incentivo à idolatria. Quando os imigrantes irlandeses chegaram à América do Norte, por ter tendências de viverem por símbolos e conservarem com muita veemência o espírito natalino, trabalharam até resgatar a idolatria do Natal. Hoje, a América do Norte é uma das nações mais inclinadas às tão famosas festas natalinas. Houve um resgate do presépio, não só dentro da sociedade secular, como também na eclesial. Hoje, no Brasil, a abertura do Natal é feita uma famosa Missa do Galo, que envolve nada mais que plantonistas relacionados ao resgate da identidade pagã. Por quê? Porque a missa é celebrada diante de um presépio e um altar consagrado, cujas figuras estão relacionadas com a Babilônia e não têm realidade com o Evangelho. Isso parece simples, mas é sério. E a sutileza do inimigo querendo prender, inoperar a fé cristã. Vamos resgatar as nossas origens cristãs. Papai Noel. Papai Noel não é um santo, é um ídolo. Você só tem um papai, que é Deus. Não podemos receber Noel no lugar de Deus. Nós só temos um pai espiritual.
A Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 19, página 648 e 649, diz: São Nicolau, bispo católico do século V, bispo de Mira, santo venerado pelos gregos e latinos, em dezembro, conta-se a lenda segundo o qual presenteava ocultamente 3 filhas de um homem muito pobre. Deu origem ao costume de dar presente em secreto, na véspera do dia de São Nicolau, 6 de dezembro, data que depois foi transferida para o Natal. Daí a associação do Natal a São Nicolau. Essa figura foi canonizada para roubar a adoração. Qualquer ídolo está relacionada à vaidade. O objetivo principal das trevas é arrancar a nossa visão de Cristo, é trazer figuras de substituição, fazer crescer no coração do povo uma visão errada do que é reino de Deus. Há uma mistura de hedonismo com idolatria. O hedonismo é aquilo que está ligado ao plutônico, à sedução ambiental, aquilo que traz prazer pela indumentária. Como alguém pode aceitar uma história que fala sobre um velhinho que sai numa noite só por todo mundo, de casa em casa, entregando presente? E se você sabe que Papai Noel não existe, que é só brincadeirinha, por que faz tudo o que exige o ritual do Natal? Por que ilude seus filhos com essa história? Por que permite que uma mentira se torne realidade em sua casa? Como louco que atira tições e flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeirinha. Provérbios capítulo 26, verso 18 até o verso 19. Troca de presente. O ritual nórdico exigia que eles fossem para as montanhas de madrugada e lá chorassem em sacrifício. Esperavam os primeiros raios do sol da manhã e entregavam o presente uns aos outros em adoração, dizendo: que você jamais esqueça dos deuses sobre nós. O presente significa eternizar um pacto, trazer a bênção dos deuses. Tertuliano, teólogo católico, disse que não podia compactuar com essa mentira. O sol nunca pode ser Deus, porque o Deus dos cristãos foi aquele que criou o sol. Característica das festas dos solstícios. Preste atenção nas características das festas dos solstícios e veja que não há igualdade alguma com as festas do Senhor. Glutonaria. Um grande banquete deveria ser feito. A glutonaria era tão estimulada nessas festas que já existia um lugar reservado para vomitar. As pessoas comiam, vomitavam e voltavam a comer. O que acontece hoje? Todas as famílias têm que fazer uma ceia. E por que comer e beber? Porque é sinal de aliança. O banquete dos solstícios tinha início à meia-noite. E a que hora começa a ceia de Natal? Meia-noite também. Celebrar o Natal com banquetes é dizer que está fazendo aliança com Tammuz, com Nimrod e os deuses da Babilônia. Não podemos participar da bênção e da maldição. 1 Coríntios capítulo 10, verso 6 até o verso 14. Confusão de identidade. Há uma confusão do verdadeiro objetivo. Noel muda de figura e aparece em fevereiro como o rei Momo. É o mesmo demônio com a mesma raiz. É um ritual onde o prefeito entrega para esse principado a chave da cidade, dizendo que naqueles dias ele podia reinar. Declaramos que a herança babilônica de confusão de identidade não vai permanecer na nossa geração. Um dos rituais do carnaval é mudar a imagem. Homem se veste de mulher, de bicho, mulher se veste de homem, etc. Confundem a sua identidade, se veste de animais, misturando a visão da divindade e exaltando a criação e não o Criador. A festa do solstício exigia que o homem se transfigurasse e de igual modo as mulheres, trazendo a confusão
de identidade, onde o lema era ninguém é de ninguém. A mesma frase é usada hoje no carnaval. Exaltação a deuses. Tudo tem um propósito. E as festas pagãs têm um objetivo de adorar deuses falsos. Hoje, no Natal, qual o Deus que aparece? Um Deus impotente? Um Deus menino? Só que Jesus já cresceu, já morreu, já ressuscitou e vai voltar para buscar a tua noiva, a tua igreja. Quem está olhando para baixo, contemplando o menino, vai estar distraído e não perceberá a volta do Senhor Jesus. É claro que estamos falando de um retrato espiritual. Culto à sensualidade. A festa dos solstícios tinha a intenção de mostrar a sensualidade dos seus participantes, chamar a atenção pela beleza exposta. As vitrines da cidade hoje não oferecem uma roupa digna de uma festa religiosa. Por quê? Porque o ritual da festa exige sensualidade. Infelizmente, esse contexto se faz presente entre nós. Consagração da orgia liberada dentro do templo. O lema era carne liberada, sarcós. A sensualidade já tinha sido efetivada e, na cabeça dos fiéis, a ideia de que Jesus era esse sol que tinha chegado. Tertuliano, um teólogo católico, levantou-se no segundo século e disse: Jesus não é Deus Sol, e o Sol não é o Deus dos cristãos. O Deus dos cristãos foi aquele que criou o Sol. E a criatura e a criação não têm poder sobre o Criador. Por isso protestamos. O Natal está casado com o paganismo. Uma aliança feita entre Jesus e o Deus do Sol tem o nosso protesto. Você também pode protestar contra isso. Agostinho disse: claramente afirmo que esse comportamento é herético. Os cristãos não têm a ver com Deus Sol e a festa dos solstícios. Orígenes disse que Jesus não é faraó para receber honra natalícia. Cristo como Deus Sol é um absurdo. Ele é o Criador. Ele é Jesus, a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos. Para todas as coisas ter a primazia, porque aprove Deus, que nele resiste toda a plenitude. Colossenses capítulo 1, versos 15 até o verso 19. Jesus criou todas as coisas, inclusive o sol. Ele é o sol da justiça, não o Deus Sol. Deixe as suas opiniões nos comentários. E que Deus abençoe vocês e as suas famílias. E até próximos vídeos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com vocês e com toda a igreja para todo sempre. Amém.